Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que, olha, mexe com o bolso e com os ânimos de todo mundo no Brasil. Impostos. Sabe aquela sensação de que a gente paga, paga, paga e o retorno que vem do Estado não é lá essas coisas? Pois é. Mas será que a história é só essa? Vamos dar uma olhada mais a fundo nos dados para entender melhor. É isso. Essa frase aí resume perfeitamente o que muita gente sente. É um sentimento que parece que une o país inteiro, né? E é justamente essa frustração que vai ser o nosso ponto de partida aqui. Ela que nos faz parar e pensar por que o nosso sistema é assim. E aí vem a primeira grande questão que a gente precisa responder. Ok, todo mundo acha que paga muito, mas a nossa carga de impostos é de fato uma das maiores do mundo? É aqui que o negócio começa a ficar interessante, porque para a gente entender o problema de verdade, a gente tem que ir além do óbvio. E a resposta, olha, pode surpreender. Então, vamos entrar de cabeça nesse tal de paradoxo fiscal brasileiro, porque no fim das contas, a gente vai ver que o problema não é só o número, o valor total que aparece no papel. A coisa é bem mais complexa. Envolve o que se arrecada, como se arrecada e, claro, o que de fato volta para a população. E olha só a primeira grande surpresa. Se a gente for olhar os números friamente, a carga de impostos do Brasil, em termos de porcentagem do PIB, é na verdade menor que a de muitos países desenvolvidos. Pega o pessoal do norte da Europa, por exemplo. Eles arrecadam bem mais. Só que lá, esse dinheiro financia serviços públicos de altíssima qualidade. Isso já levanta outra questão para a gente. Exatamente. Se o problema não é que a gente paga a maior quantidade de imposto do mundo, então qual é o verdadeiro problema? O buraco é mais embaixo. E a gente começa a perceber que o ponto-chave talvez não seja só o quanto a gente paga, mas sim como esse imposto é cobrado e, principalmente, de quem ele é cobrado. É isso aí. O X da questão está aqui. Não é o quanto, mas o como. Essa parte é fundamental para a gente desvendar esse mistério todo. Vamos esquecer um pouco o valor total e focar na estrutura, na forma como a arrecadação funciona no Brasil. E aqui a gente encontra um conceito-chave, a tal da tributação regressiva. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É um sistema que, na prática, acaba pesando mais para quem ganha menos. Isso mesmo, em vez de ser quem tem mais, paga mais, o nosso sistema acaba invertendo essa lógica. E o porquê disso fica bem claro quando a gente olha a estrutura. Olha só essa comparação, ela é muito reveladora. De um lado, o sistema do Brasil. O foco principal é no consumo. Pensa no arroz, no feijão, na conta de luz, tudo tem imposto embutido. Do outro lado, o sistema de países desenvolvidos, que foca mais na renda e no patrimônio, ou seja, em quem tem mais dinheiro e bens. Quando o imposto é sobre o consumo, ele afeta todo mundo, só que ele pesa muito mais no orçamento de quem ganha menos, entende? É por isso que o nosso sistema onera mais os pobres. Já o outro modelo busca ser mais justo na distribuição. Bom, e isso tudo nos traz de volta para a segunda parte daquela queixa lá do começo, a sensação de receber pouco em troca. Afinal, qual é a qualidade dos serviços públicos que esse dinheiro todo financia? O que os dados mostram sobre esse custo-benefício? Essa tabela aqui resume o paradoxo de uma forma bem clara. Olha lá, nos países desenvolvidos, a carga tributária é alta, mas a qualidade dos serviços públicos também é alta. Uma coisa corresponde à outra. Agora, olha a linha do Brasil. A carga é relativamente alta, mas a qualidade do serviço é baixa. É exatamente essa diferença, esse descompasso que gera tanta insatisfação. E a gente não está falando de teoria, né? Esse retorno baixo é algo que todo mundo sente na pele, no dia a dia. É a dificuldade na saúde pública, são os desafios na educação, a infraestrutura que deixa a desejar, os problemas de segurança, são coisas bem concretas. Ok, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente arrecada bastante e os serviços não são bons, para onde está indo todo esse dinheiro? Vamos dar uma olhada nos principais destinos dessa grana. Então, este gráfico aqui ajuda a gente a entender. Uma parte gigantesca do que é arrecadado vai para manter a própria máquina do governo funcionando. Folha de pagamento, essas coisas. Outra fatia enorme vai para pagar os juros da dívida pública. E aí, claro, a gente ainda tem que contar com ineficiência, desperdício e corrupção. O resultado? Sobra muito menos dinheiro para ser investido naquilo que realmente importa para a população. Certo? Com esse diagnóstico todo na mão, a pergunta é, e agora? Tem solução? Bom, os especialistas apontam que o caminho passa por uma reforma estrutural, para mexer na raiz desses problemas e corrigir essas distorções. E esse caminho para reequilibrar o jogo se baseia em 3 pilares. Primeiro, simplificar. Todo mundo sabe que nosso sistema de impostos é um labirinto, então deixar ele mais fácil de entender já seria um passo gigante. Segundo, buscar mais justiça fiscal, ou seja, fazer com que a conta seja dividida de forma mais justa na sociedade.
E terceiro, que é essencial, melhorar a gestão, gastar melhor o dinheiro que a gente já arrecada, com mais eficiência e menos desperdício. No final das contas, o grande objetivo é esse: fazer o sistema tributário trabalhar para as pessoas, e não o contrário. É ter um sistema que seja, ao mesmo tempo, mais justo e mais eficiente. Um sistema onde o imposto pago realmente se transforme em uma escola melhor, um hospital que funciona e mais segurança para todo mundo. E a gente termina com essa provocação. Depois de tudo isso, fica claro que aquela sensação lá do começo não é só uma percepção, né? Ela tem base na realidade, na estrutura do nosso sistema. Então a pergunta que fica no ar é: sem uma reforma de verdade, será que um dia essa sensação de desequilíbrio vai mudar? Fica aí a reflexão.